que esses momentos agora que estamos tendo na presença de cada, né, presença uns dos outros, desfrutando dessa comunhão, desse momento gostoso, que na presença de Deus seja algo marcante na vida de vocês, mães. Essa apresentação, como foi bem colocado, ela tem o intuito de adorar a Deus, mas também de estar agradecendo a cada uma de vocês pela dedicação, pela disposição que tem ao longo do ano, de vários anos, né? Porque criança, a partir do momento que nasce, sempre vai dar trabalho para a mamãe. Eu dou trabalho para minha mãe até hoje. Mas eu agradeço muito, hoje ela está aqui também. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Porque um dia eu fiquei pensando da seguinte maneira: quantas mães abortam os filhos? Hoje isso é muito comum. E eu agradeço muito a Deus porque um dia minha mãe não fez isso e permitiu que não só eu, mas os meus irmãos viessem ao mundo. Então isso já para mim é um motivo de grande agradecimento a Deus. O fato de ter dado a ela essa disposição, essa coragem de às vezes sofrer, de passar privações para que eu pudesse ter, para que os meus irmãos pudessem ter alguma coisa. Então, eu quero agradecer muito a Deus pela vida dela. Mas agora também quero que vocês, da parte de Deus, escute algo que venha, a mensagem do Senhor, que venha acalentar o coração de vocês, que venha fazer a gente refletir na importância e nesse amor que Ele tem por cada uma de vocês. Pois Ele, embora na correria do dia a dia, pode até ser esquecido por nós, seres humanos, mas por Ele jamais. Então, quero convidar a pastora Isiomar, que está trazendo uma reflexão de hoje. Está escondida. A mãe Isiomar, né? A mamãe Isiomar vai estar trazendo a reflexão de hoje. A gente está orando por você. Soberano Deus e eterno Pai, que bom saber que nesses momentos o Senhor se faz presente. Que o Senhor possa agora, Deus, usar a vida da mãe Isiomar e transmitir, ó Deus, através da boca dela, Senhor, a tua mensagem, o teu amor, o teu carinho, tudo aquilo que o Senhor tem sonhado, Senhor, para cada uma das mães aqui representadas. Louvado seja o teu nome, pois é no nome de Cristo, no nome de Jesus, Senhor Deus, que nós oramos a Ti. Em nome dele, amém. Bom, amanhã é um dia especial, né? Quero estar já cumprimentando todas as mães, né, pelo dia. E eu queria fazer uma reflexão, né? Queria que você pensasse, qual é a maior característica da sua mãe? Não precisa responder, depois você vai e diz para ela, né? Diz para ela: olha, mãe, as duas maiores qualidades que eu vejo na sua vida são essas. Porque geralmente nós procuramos imitar as nossas mães, nós queremos fazer igual, né? E é muito bom a gente ter modelo à nossa frente, a gente ter espelho para poder olhar. Eu me espelho muito na minha mãe, a coragem que ela teve, né, dos filhos. Mas eu queria estar falando que a palavra de Deus também traz modelo para as nossas vidas. Eu queria, nessa tarde, que vocês conhecessem um pouquinho das mães da Bíblia. Tem mães maravilhosas, tem mães que deixaram exemplos riquíssimos para a gente, né? A primeira mãe que eu queria que a gente conhecesse um pouquinho chama-se Ana. Era uma família naquela época normal, né? Exceto pelo fato que ela sonhava com filhos e por alguma razão ela era estéril, né? E naquela época um agravante é que se casasse a primeira vez e a primeira esposa não tivesse filho, o marido tinha direito de ter uma segunda esposa. Marido pode ser o que for, né? Mas a gente não quer dividir. Mas Ana teve que dividir o seu marido com a rival, né? E a rival tinha filhos e estava constantemente a humilhando. Então, além de ter que dividir o marido, ela chorava, né? Às vezes a rival
Ana sofria. Mas Ana, ela não se contenta, ela tem um relacionamento muito sério com Deus. E o que ela faz? Ela vai em busca de solução. Ela vai atrás. Olha, Deus, eu estou com um problema e eu não tenho como resolver. Mas Ana confiava em Deus. E Ana leva então toda a sua frustração, toda a sua dor, toda a sua humilhação diante de Deus, né? O marido não entendia. Sabe aquelas coisas de mulher que às vezes nem o marido entende? Sabe o que o marido dela diz para ela? Poxa, Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, né? Prepotente o seu marido, né? Mas ele não entendia o seu desejo de ser mãe, de ter um filho, de gerar uma vida. E Ana então vai atrás de solução. Ela vai para a igreja. Ela vai tentar, né, conversar com o pastor. Só que chegando lá, ela teve outra desilusão, né? O Eli, que ficava lá na igreja, o templo, viu ela lá falando sozinha. Adivinha o que ele fez? Está bêbada, está embriagada. Ela foi mais uma vez incompreendida pelo marido, agora pelo pastor. Poxa, você está embriagada. Ela falou: não, meu Senhor, eu estou orando, eu estou colocando a minha angústia, colocando a minha dor diante de Deus. Aí então, né, o sacerdote a abençoa e ela vai embora. Ela havia pedido um filho para Deus. A oração dela, a dor dela, eu quero ser mãe, né? E ela vai embora, né? Confiando que Deus é capaz de tudo. Colocou o seu impossível diante de Deus e ela foi embora, né? E passa-se um tempo, ela volta e ela tinha feito uma promessa: Deus, olha, se o Senhor me der um filho, eu quero devolver, eu quero que ele sirva o Senhor. E parece que numa idade bem tenra, Ana então, ela devolve o filho para Deus. Ela leva o filho de volta. Eu fico imaginando uma criança de 2, 3 anos, que era, parece que a época que desmamou o filho, e ela leva de volta o filho. Olha, aqui está. Ela podia ter falado: poxa, eu já tenho um filho, agora vou arrumar umas desculpas aí, deixa o Deus de lado, né? Tira o Deus dessa jogada. Mas ela não faz isso. Ela é fiel e ela devolve, ela consagra o filho de volta. Então, uma qualidade dessa mulher é que era uma mulher de oração. Ela orou por aquele filho, ela orou pela bênção até ela ter, mas ela também era uma mulher de fidelidade. Ela falou: não, Deus não deu, eu pedi, eu fiz uma promessa, então eu vou consagrar. Ana entendeu que aquele filho não era dela, né? Olha, eu vou devolver. Nós muitas vezes sofremos quando os nossos filhos crescem e vão embora, porque a gente tem uma visão de que o filho é nosso, é meu, é meu, é meu. A gente às vezes exibe os filhos como troféu, né? Olha o meu filho, o meu filho vai ser, né? Às vezes a gente escolhe até as profissões para os filhos seguirem, não é verdade? E a gente esquece que filho é presente de Deus. Filho pertence a Deus. E nós temos que abrir mão para que Deus faça com eles aquilo que Ele quiser, né? Ana fez isso. Ela abre mão, ela devolve Samuel. E a gente conhece na história, essa história vocês podem conferir, está lá em 1 Samuel. Samuel foi um dos maiores juízes naquela época. Samuel foi um homem que serviu a sua nação, que proclamou a palavra de Deus, que trouxe a nação de Israel para próximo de Deus. Então ele foi um grande homem. Mas tudo isso porque ele teve como mãe uma grande mulher. Uma mulher de oração, uma mulher que entendeu que filho é presente de Deus e precisa ser levado de volta para Deus. Tudo isso porque Ana foi exemplo na vida de Samuel, no relacionamento dela com Deus, né? Ela influenciou de tal forma aquele filho, que aquele filho foi uma bênção para a nação, que aquele filho foi um grande juiz, foi um grande profeta. Nós como mães somos desafiadas a sermos modelo para os nossos filhos, né? E nós precisamos primeiro nos cuidar, porque ninguém dá aquilo que não tem. Se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não levo Deus a sério, como é que eu vou ensinar isso para o meu filho? Então Ana foi um exemplo de mãe, porque ela era uma mulher de oração, era uma mulher que confiou em Deus.
Hoje nós temos muitas mães, né, executivas, mães que trabalham, mães profissionais, temos até uma mãe presidente, né? Mas nós carecemos de mães intercessoras, mães que orem pelos seus filhos, né? Mães que colocam os seus filhos diante de Deus e abençoam a Deus, faz dele, né, o que o Senhor quiser, não me pertence. Então, mães que estejam dispostas a orarem e também a entregar os seus filhos para que Deus realize na vida deles o propósito de Deus para eles. A segunda mãe está lá em 2 Timóteo. Ela é uma mãe que preocupa também. Essa família é um pouco diferente, é uma família que não tinha pai, né? Muito parecida com as que a gente tem hoje em dia. Às vezes a gente vê muitos filhos sendo criados só pela mãe ou pela avó, né? Isso na época da Bíblia também já existia, infelizmente, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas não tinha filho. Era mãe de Timóteo. Está lá em 1 Timóteo, versículo 5. Essa mãe recebe um elogio do apóstolo Paulo. Ele diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou bem certo que também em ti. Aqui a gente vê uma mãe que se preocupou com muitas coisas na vida do filho, mas ela teve uma prioridade. Ela preocupou em ensinar o seu filho. Ela viu isso, se espelhou na mãe dela, né? E ela também transmite o conhecimento de Deus para o seu filho Timóteo, que também foi um grande homem, foi alguém que marcou a sua geração, que cuidou de almas. Então a mãe Eunice tem uma qualidade também muito importante. É uma mãe que educa o seu filho na fé cristã. Sei que nós hoje preocupamos com um monte de coisa, né? A gente quer as melhores escolas para os nossos filhos, a gente preocupa que eles andem bem arrumados, tudo isso é muito bom, né? A gente quer que eles tenham as melhores coisas, essa preocupação é saudável, mas muitas vezes a gente negligencia aquilo que é mais importante, que é transmitir os valores de Deus, que é transmitir a fé cristã. Então a Eunice levou a educação do seu filho a sério, né? Inculcando nele. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no cotidiano do lar, andando, levantando, ao deitar, né? E uma das formas que a gente ensina é sendo exemplo para eles. Não adianta a gente falar, faz isso, e o seu filho olhar para a sua vida e ver você fazendo completamente diferente. Né? As pessoas aprendem muito mais com o exemplo que a gente dá do que com as nossas palavras. Diz que muitas vezes os nossos filhos não nos ouvem porque as nossas atitudes gritam muito mais alto do que as nossas palavras. Então, Deus, nessa tarde, tem uma exortação para a gente. Olha, o que é que a gente tem ensinado os nossos filhos sobre Deus? Em casa eu tenho já, esse ano vai prestar o vestibular. A gente fala, olha, não sei, a gente ora com ele. Filho, não importa o curso que você escolha, o importante é que você não abandone a Deus. Qualquer profissão que você seguir, se você dedicar a sua profissão para glorificar a Deus, a gente sabe que você vai ser realizado, que você vai ser feliz. Então, essa segunda mãe tem uma outra característica muito importante, é o zelo pelo ensino, pelo exemplo que ela deu para o filho, né? E então nós temos está sempre preocupado com um monte de coisa, né? Mas nós precisamos ter prioridades nas nossas vidas. Nós precisamos ter prioridades de valores nas vidas dos nossos filhos, né? Uma vez eu perguntei para uma mãe, olha, se você viesse a faltar, qual é a herança espiritual, qual é a herança de fé, né, que você deixaria para o seu filho? A gente pensa que vai viver muito, né? Mas pense nessa hipótese. Se de repente você viesse a faltar, que fé que você tem transmitido ao seu filho? Isso é suficiente para que ele tenha um relacionamento com Deus?
pessoa mais importante? Né? Eu trabalho numa escolinha e eu ensinei uma música em inglês para os meus filhos, né? Para as minhas crianças lá. Então a música ia falar assim: se Jesus está no lar, o lar é feliz, né? Se a mãe está no lar, o lar é feliz, né? Então foi muito legal, as crianças gostaram de cantar, mas eu falei com os pais: olha, é preciso que a gente esteja presente, né? É preciso que Jesus esteja presente no nosso lar, para que a gente possa ser exemplo, para que, né, a palavra de Deus possa ser luz para a gente seguir, para poder ensinar coisas boas para os nossos filhos, né? De novo eu repito, a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? Então a minha oração, meu desejo é que nós como mães estejamos levando a sério, buscando cada dia mais conhecer a Deus, que a gente possa ser mães que intercedam pelos nossos filhos, não só por uma boa profissão, não só por um futuro, mas principalmente para que eles conheçam a Deus. Eu fico tranquila com a Deus, se os meus filhos continuarem nesse caminho, né? Eu sei que eles serão abençoados, eu sei que eles serão realizados, eu sei que eles serão bênçãos onde quer que eles estiverem, porque a gente desde cedo tentou inculcar, né? Eu comecei a ler histórias bíblicas para o meu filho, ele tinha 8 meses. E olha, você fala, mas ouve, mas entende? Ouve. Quando uma amiga me disse isso, eu cheguei em casa e fiz o teste. Catei um livro, catei o meu filho maior, pus lá, ele era bebê, ele tinha 7 ou 8 meses. Mas ouve, né? Atento, os olhinhos brilhavam. Então, não espere, né, crescer para que ele venha conhecer a Deus. Não espere ele crescer para que ele escolha o caminho, a religião que ele vai seguir, porque muitas vezes é tarde, né? A gente tem vivido em um mundo muito difícil, mundo de drogas, de violência, de insegurança. E eu falo, o único lugar que os nossos filhos estarão seguros é debaixo da proteção de Deus. E eu acho que esse é desejo não só meu, mas de cada mãe que está aqui, né? E esse foi o papel que Deus nos deu, de encaminhar os nossos filhos, de inculcar neles a fé, né? Que Deus possa olhar para cada um de nós e fazer o mesmo elogio que Ele fez aí para Eunice. Olha, Eunice, muito bem, parabéns, você investiu tempo, você ensinou o seu filho, por isso ele é o que é, por isso ele foi bênção, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir o nosso papel de mãe. Amém?